Então vamos lá. Bom dia, todo mundo. Recados. Alguém tem dúvidas sobre o trabalho que eu passei? Professora, eu tenho uma dúvida. Eu fiz, tipo, eu acho que tá errado, mas agora Por que que eu você acha que está já fiz, errado? entendeu? Porque eu fiz duas plantas na mesma folha. Não, tem problema. Assim, você podia fazer separado, mas não tem problema. É só você colocar Ah, elas então. para. Você tem que. A ideia do herbário é você colocar a planta e ela tem que secar. E para ela secar, igual quando eu fiz isso na escola ano passado, a gente levou papelão e levou barbante também para prender bem e deixamos na escola com vários livros em cima. Então, na casa de vocês, o que vocês têm que fazer, tipo, que é o ideal mesmo, é o quê? Deixa a planta em cima lá daquele monte de papel, se for jornal é melhor ainda, e aí tem que pressionar bem para que ela perca água para esse papel e ela seque. Essa que é a ideia. Não, Se então você tá de boa. Eu colocou coloquei uns várias tijolos em duas. cima. Oi, fala de novo. Não, acho que tá de boa, acho que não tem problema então não, porque eu coloquei um monte de tijolo em cima. Aham, E pode aí. ser. Pode ser, não tem problema não. Mas é bem tranquilo, assim. Eu não lembro, eu acho que a gente fez ano passado. A gente deixou, foi pouco tempo, mas quanto mais tempo você deixar, melhor. O ideal do terrário mesmo é você deixar, tipo, umas 2, 3 semanas e ir trocando o papel, porque senão pode dar fungo. Mas então vocês fazem assim, tipo, vocês botam, pressionam, e aí depois de uma semana, tira aquela pressão e vê como que ele tá. Se ele ainda tiver muito molhado, digo molhado quando a planta ainda tem bastante cor, você consegue ver que a folha não está prensada e tal. Aí você pode até trocar os papéis e pressionar de novo. Mas, nossa, e fica mó bonito. Tem como até, se você fizer isso com uma planta que tem a flor, dá até para você fazer um quadro depois. Pegar aquela flor seca e coloca num quadro. Fica uma decoração bem bonita. Então vamos lá, olha Ô, só. ô Bianca, Oi, Kelvin. esse herbário aí da botânica é a mesma coisa que o seu negócio de inseto, né? É, Praticamente. isso. Ah, beleza. É praticamente a mesma coisa. Tanto que lá na minha faculdade, lá na Rural, tinha um herbário no segundo andar lá do prédio da biologia, que a gente visitava às vezes, mas é como se fosse um museu com várias espécies armazenadas mesmo. Então é uma forma de preservar. Só que eu lembro que eles colocavam, não lembro se eles colocavam naftalina no local, eles colocavam outras coisas para ajudar para que as plantas não sejam decompostas depois, sabe? Mas é bem legal. Olha só, hoje a gente vai continuar a parte de. Bianca, Oi? o trabalho é pra semana que vem, né? Então, eu só Quinta-feira. não lembro a data em mente, deixa eu abrir aqui. 21, eu acho. Acho que dia 20. Ah, sei lá. O trabalho é para 21/5. Nossa, eu botei 21 porque eu estava contando que a aula de vocês era quinta, então é 20, tá? Tá. 20, porque eu não sei porque que eu botei 21. É, é meio que um trabalho individual, mas em grupo, entendeu? É individual, Sim, mas mas aí tipo, tem até uma certa hora que a gente pode entregar, tipo, meia-noite. então, né? Vamos deixar só uma coisa bem clara. Entrar em contato comigo, gente, eu só respondo em horário comercial. Então, assim, horário comercial é tipo no horário da nossa aula, 7:30 da manhã até umas 5 horas da tarde. Se for para só enviar foto do trabalho, tudo bem, não tem problema. Vocês vão me mandar por e-mail, não tem problema. Mas todas as vezes que vocês forem me procurar, tipo, por mensagem, se me mandar mensagem, tipo, à noite, eu não vou responder. Porque senão eu tenho Tá. que priorizar a minha cabecinha. Mas assim, para mandar como é foto que vocês vão mandar por e-mail, não tem problema. Se tipo conseguir meia-noite tirar a foto da parada, me manda meia-noite. Eu só não vou ver naquela hora, tá?
tem problema não. Hoje a gente vai continuar falando sobre morfologia, porque a gente já falou morfologia da raiz, do caule, da folha, e aí hoje a gente vai falar da morfologia das flores, da semente e do fruto. E uma coisa que eu já adianto para vocês é que realmente no livro de vocês tem muita coisa e tem um monte de nome que eu jamais vou cobrar isso de vocês. Então, lembrando que eu estou colocando tudo em um mesmo arquivo aqui no PowerPoint e eu vou substituindo ele aos poucos lá no Escola Web. Porque como eu não tinha feito ainda de todas as partes da planta, então eu terminei agora. Então o arquivo que eu vou colocar no Escola Web, vocês vão ver que é um PDF, que tipo meus slides tem 108 slides. Mas é porque tem tudo, desde o começo da raiz até o final lá do fruto. Então, vou compartilhar a tela aqui agora com vocês. Qualquer coisa, vocês falem comigo pelo chat que eu consigo ver também. Alguém conhece essa flor aqui? Alguém conhece, gente? Não conheço não, negócio esquisito. Vocês acham que essa flor, essa é uma das maiores flores do mundo? Vocês acham que ela é desse jeito para quê? Por quê? Pra comer. Pra Pra comer chamar outros atenção bichos. Chamar a atenção de quem? É, dos polinizadores. eu acho que não. Acho que é pra ela se alimentar. Isso aí, não é polinizador, não. Isso daí é uma planta carnívora. Tá com cara. Que doideira. Essa planta, essa flor, né? Ela aparece só em algumas épocas, assim, tipo, em épocas específicas e não é todo ano que ela floresce. É uma flor que tem até, eu acho que, não é essa foto, mas é uma foto parecida que tem no livro de vocês. Ela exala um cheiro de carniça, carne podre. E aí, esse cheiro, vocês acham que atrai quem? Aqui no livro tá falando que atrai mosca, professora. Tem no Aham. livro, sim. É na primeira folha. Isso, ela atrai mosca. E aí, as plantas carnívoras, elas fazem fotossíntese, sim. Continuam fazendo fotossíntese. Só que... Deixa eu abrir aqui o chat que mandou mensagem. A planta do Crash... Qual Crash? É joguinho? Eu sei que tem um Pokémon também, que é uma planta carnívora. O Pokémon é muito inspirado na biologia, por sinal. E aí essa planta, ela faz fotossíntese sim, só que normalmente plantas que são carnívoras, elas se desenvolveram em locais que têm deficiência de nitrogênio. E aí por conta disso, elas, né, ao longo de milhares de anos de evolução, elas têm alguma forma de conseguir esse nitrogênio por fora. E não quer dizer que ela se alimenta daquele organismo, ela só vai liberar enzimas que vão decompor aquilo que cair ali, né? Aqui no caso, aqui no meio. Normalmente ela tem substâncias bem pegajosas aqui, então quando um animal passa por aqui, ele não consegue sair depois. Existem plantas carnívoras, que é a folha, que é carnívora, e existem plantas que é a flor. Então, nesse caso aqui, é uma flor carnívora. Tá? Então, começando a falar sobre as flores, né? A morfologia e anatomia de flor. Vamos lá, flor a gente já chegou a falar sobre ela, então eu vou relembrar várias coisas que a gente viu quando falou de reprodução das angiospermas. Ó, as flores, então, só estão nas angiospermas, são folhas férteis que, ao longo do tempo, se transformaram nessas flores, que é um atrativo para a reprodução sexuada, principalmente. Então, você vai ter flores de vários tamanhos diferentes, cores diferentes, as partes que compõem as flores também de formas diferentes. A gente vai discutir isso relacionado à polinização, como são essas flores. E elas podem ter esses dois tipos de simetria. Alguém sabe a diferença de uma simetria radial e uma bilateral? O que seria uma simetria radial? Bilateral é a gente, né? Oi? E radial é a estrela do mar, não é? Isso. A bilateral somos nós. Bilateral é quando você tipo divide no meio, um lado é igual ao outro.
E no caso da radial, a radial é como se fosse um corte de pizza. Sabe quando você corta uma pizza em 8 pedaços? Você está fazendo uma simetria radial ali. Existem flores que têm um tipo de simetria, existem flores que têm outras. No caso, a bilateral, ela é melhor para o polinizador achar, porque só vai ter tipo uma entrada na bilateral e aí é menos erro dele não conseguir pegar o grão de pólen e polinizar a planta, seja aquela flor ou uma outra flor. Agora, a radial, ele pode chegar por vários lados e aí isso diminui um pouco a chance de encontro com grão de pólen. Então, tipo, isso é claro, isso acontece, o encontro? Acontece. Só que evolutivamente outras plantas foram surgindo com simetria bilateral, que isso era um pouco mais eficaz. Tá? Então, assim, olha quais são as partes constituintes de uma flor, né? Lembrando, aquele cabinho embaixo chamado de pedúnculo, receptáculo é essa parte onde estão inseridas todas as outras partes aqui dela, que é mais gordinho. Temos essas folhinhas verdes que ajudam a proteger o broto da flor quando está fechado. Essas folhinhas são chamadas sépalas e o conjunto das sépalas a gente chama de cálice. Temos as pétalas, o conjunto das pétalas é chamado de corola. Temos o aparelho reprodutor feminino e o aparelho reprodutor masculino. O feminino é chamado de gineceu e o masculino é chamado de androceu. Aí o feminino, isso daqui é um carpelo ou pistilo, que ele é dividido em 3 partes. Estigma, que é aquela parte ali de cima, que produz substâncias pegajosas, que aí quando o grão de pólen cair aqui, ele fica grudado. Estilete, que fica entre o estigma e o ovário, e o estilete, lembra que o grão de pólen, quando ele vai germinar, ele produz o tubo polínico, então o estilete é importante para que ele desça aqui. E o ovário, onde você vai ter efetivamente o gameta feminino. Óvulo não é gameta feminino. Lembrando, vocês lembram qual que é o nome do gameta feminino? Osfera? Osfera. O óvulo é como se fosse o megasporângio. Aqui dentro, no óvulo, você tem tecidos e tem a célula-mãe para formar os esporos. E o esporo feminino, que é o megásporo, ele vai se desenvolver aqui dentro e aí vai formar o saco embrionário, que é o gametófito feminino, com o gameta feminino dentro. A gente não vai falar muito disso de reprodução mais não, mas tem um outro slide que eu mostro para vocês. Acho que é no próximo já. Como é que era ali dentro para vocês lembrarem. O androceu vai ser é formado por todos os estames. Os estames é esse aqui, ó, filete com 2 anteras. Essa antera, se você cortá-la no meio, você vai achar os sacos polínicos, que é onde tem a produção do grão de pólen. E aí, quando o grão de pólen está maduro, essa antera se abre e o grão de pólen é liberado. Então, só lembrando aqui quais são as partes de uma flor no geral. Aí, ó, nessa imagem aqui, a gente consegue lembrar coisas importantes ali dentro do saco embrionário. Deixa eu... Qual Júlia que entrou? Já entraram todas as Júlias, eu acho. Tá. O que a gente tem aqui? Agora, peraí, deixa eu parar de compartilhar, porque senão vai ficar aparecendo esse negócio aqui. Aí eu já compartilho de novo. Pronto. Aí, olha o que temos aqui. A gente tem o carpelo, aí aqui dentro, né, o ovário, aqui já é o saco embrionário, que é o gametófito feminino, a oosfera, que é o gameta feminino, nós temos os núcleos polares, também podem ser chamados de núcleos secundários, temos as antípodas e as sinérgides. Aí, quando o grão de pólen germina e forma o tubo polínico, o gameta masculino, que são os núcleos espermáticos, eles descem e vão se encontrar com a oosfera. Lembra que as angiospermas, eu falo de uma dupla fecundação. Um núcleo espermático, um gameta masculino, vai fecundar a oosfera, vai dar origem a um zigoto, que formará um embrião. O outro núcleo espermático vai se juntar com os núcleos polares, forma um tecido que é triploide, 3N. Qual que é o nome desse tecido que é formado? Endosperma. Endosperma.
E o endosperma serve para quê? Nutrir o embrião. Nutrir o embrião quando ele estiver em germinação. Então, só para vocês lembrarem isso rapidinho. Vocês vão ver no livro de vocês que, de acordo com a posição, como estiver os óvulos e as sementes dentro do ovário, vão ter nomes para isso. Não precisa saber. Tipo assim, mas isso não cai em prova? Cara, eu nunca vi isso em prova. Real. Eu aprendi isso na faculdade. Mas assim, talvez, como igual o PISME na UFJF, eles gostam de botânica. Então, assim, eu vou até dar uma olhadinha para ver se já teve alguma questão da UFJF que caiu sobre isso. Mas, assim, no geral, nunca vi questão de prova perguntando sobre, me fale qual que é o tipo de ovário, se ele é bilobado, se ele é dividido ou não. Então, não. Isso aqui eu só coloquei para mostrar para vocês como é que pode ficar, ó. Às vezes você consegue achar, e é mó bonitinho, cara. Se um dia você conseguir cortar um ovário, às vezes você consegue achar os óvulozinhos dentro, porque não necessariamente tem somente um óvulo, um megasporângio. Você pensa, lembra que um megasporângio vai formar um esporo que é funcional, e esse um esporo que é funcional, ele vai se desenvolver formando uma semente. Pô, mas você tem frutas que têm inúmeras sementes, então isso quer dizer que você tinha muitos óvulos, ok? E aí eles podem estar dispostos no ovário de diversas formas, é isso que está mostrando aqui, ó. Então isso é legal porque às vezes você consegue cortar, dependendo do tamanho da flor, você consegue cortar o ovário e você consegue visualizar isso, tá? Eu vou ter que parar de novo. Oxi, lasqueira. Pronto. Aí, então, olha só, tem vários tipos. Isso aqui é um corte, né, tipo transversal e vertical, mostrando como que é. É mó bonito também. Eu lembro, gente, que na época da faculdade, na minha aula de morfologia externa de fanerógamas, que a gente estudava sobre as plantas, assim. Nossa, minha câmera está indo muito pro lado. Isso. Não, tem que ir para cá. Aí, quando a gente estudava sobre as plantas no geral, as fanerógamas, né? A gente tinha que fazer vários cortes assim no ovário. E aí eu tinha a minha professora, uma vez ela cortou assim, eu fiz um corte no ovário que ficou muito bom. Ela falava para todo mundo da turma: "Vinham todos ver o corte do ovário da Bianca". E aí, tipo, a minha turma inteira para ver o meu corte do meu ovário, né? Ai, gente, saudades faculdade. Aí, olha só, aqui eu vou pedir, nesses 2 slides, muita atenção. Em relação à flor, nós temos algumas classificações de nome. Isso daí eu nunca vou esquecer, porque caiu na minha específica da Rural. E eu não sabia. Olha só. Quanto aos elementos reprodutores, como é que a gente classifica uma flor? Ela será chamada de monóclina. Mono, gente, significa um. Quando você tem os 2 aparelhos reprodutores em uma mesma flor, ela vai ser chamada de díclina quando você tem os aparelhos reprodutores, um em cada flor. Então, essa flor aqui, ela é monóclina porque tem tanto a parte feminina quanto a parte masculina na mesma flor. Agora, essa daqui é uma díclina masculina e essa daqui é uma díclina feminina, porque você nessa flor só tem a parte masculina e na outra flor só tem a parte feminina. Então, vê se esses 2 nomes foi aqui agora. Monóclina e díclina. Ok? Agora, dá uma olhadinha quanto a gente pode classificar a espécie, a planta. A gente já tinha falado disso, de monóica, dioica. Vocês lembram o que significava monóica e dioica? Sim. O que é? Sim. Monóica é quando ela tem os aparelhos reprodutores separados. Tipo, o macho tem um e a fêmea tem outro. Não, isso é dioica. Mesmo. A dioica, eu troquei. Isso. Monóica é quando você tem os 2 sexos no mesmo indivíduo
E dioica é quando você tem um sexo em cada indivíduo separadamente. E aí, então, eu posso falar que uma planta, por exemplo, essa planta aqui primeira, tá vendo que tem aqui um símbolo masculino e um símbolo feminino. Ela é monóica, porque numa mesma planta nós temos os dois aparelhos reprodutores. Mas isso aqui está representando as flores. Isso daqui é uma flor só masculina, isso é uma flor só feminina. Então, eu posso dizer que ela é monóica, óbvio, porque ela tem os dois sexos no mesmo indivíduo, mas as flores delas são díclinas. Por que a flor é díclina? Porque o sexo das flores estão separados. Vê se todo mundo pegou essa primeira parte aqui. Foi? Monóica porque ela tem os dois sexos no mesmo indivíduo e a flor dela é díclina, porque nesse mesmo indivíduo nós temos flores masculinas e flores femininas. Agora, olha esse segundo caso aqui. Ela é monóica porque ela tem os dois sexos no mesmo indivíduo e olha as flores. As flores têm tanto aparelho reprodutor masculino quanto feminino. Então, as flores são monóclinas também. Esse caso aqui eu posso dizer que é um caso de monóica hermafrodita. Então, os dois sexos no mesmo indivíduo e as flores também têm os dois sexos em uma mesma flor. Então, por isso que a flor é monóclina. E aqui agora você tem indivíduos que são dioicos. E se eu perguntasse para vocês, a flor desses indivíduos é classificada como monóica ou díclina? Díclina. Porque esse primeiro indivíduo tem uma flor só feminina e esse outro indivíduo tem uma flor só masculina. Ok? Então, dioica, indivíduos com sexos separados. Flor díclina, flores com sexos separados. Monóica, um mesmo indivíduo com os dois sexos. Uma flor que é monóclina, você tem os dois sexos na mesma flor. Mas não necessariamente uma planta que é monóica, ela vai ter a flor monóclina. Uma planta monóica, ela pode ter uma flor díclina. Ok? Aí, ó. Isso aqui também, ó, de inflorescência, eu já tinha comentado com vocês antes, mas só para mostrar de novo. Não vou cobrar esses nomes, não. Pelo amor de Deus, tá? Inflorescência é diferente de flor. Na verdade, a inflorescência são várias florezinhas que estão saindo de um mesmo ramo. Então, a definição, assim, é uma flor ou grupo de flores que se insere nos ramos, ou então qualquer sistema de ramificações terminadas em flores. Então, dá uma olhada nesses tipos de inflorescências. Esse chamado racemo, olha só, você tem um ramo principal e você tem os pedúnculos aqui, ó, pedicelos e pedúnculos, saindo aqui desse racemo com as flores no final. Volta aqui para você ver um negócio, ó. Pedúnculo é de cada flor. Pedicelo é quando eu falo do total. Então, ó, cada flor aqui tem um pedúnculo e esse principal aqui seria tipo o pedicelo delas, por isso que são uma inflorescência. Tem desse tipo aqui corimbo, tem a espiga. O capítulo é quando a gente fala do girassol. O girassol é uma inflorescência do tipo capítulo. Então você tem, na verdade, não é uma flor, o girassol são várias flores juntas. Então tem vários tipos, ó, umbela composta, umbela, escorpioide, dicase, tem várias outras. Imagina eu na faculdade, eu tinha que lembrar de todos esses nomes para minha prova, todos. Bem legal. Aí, olha só, quando a gente fala da polinização, lembrando algumas coisas. Elas podem se autopolinizar, sim, as plantas. Não são todas que conseguem isso, porque isso, ao longo do tempo, foi meio que impedido, porque seria ruim para a variabilidade genética. Se uma planta se própria poliniza, ela só vai estar misturando o material genético dela, né? Então, se ela tiver algum problema com o material genético dela, depois ela vai produzir descendentes que também têm aquele problema, a chance de aumentar, né, é maior. É tipo um casamento consanguíneo que a gente fala, né? Um cruzamento consanguíneo.
Só que há formas de você evitar a autopolinização. Então, eu botei 3 aqui: ercogamia, dicogamia e a autoesterilidade. A ercogamia é quando tem uma barreira que impede ou reduz a chance de encontro do grão de pólen com o estigma da mesma planta. O hibisco é facilmente visualizado isso. Você tem aqui 5 pétalas, você tem aqui ó, o estigma aqui em cima. Tá vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5 estigmas? Isso daqui não é porque o estigma ele se dividiu, não. Isso daqui é porque você tinha 5 carpelos fundidos, grudadinhos uns aos outros. E aí você tem 5 estigmas aqui e o estilete aqui descendo. O grão de pólen, os estames, eles ficam aqui embaixo. Então, assim, quando o grão de pólen for cair, por gravidade, ele não consegue vir aqui para cima, né? A não ser que algum polinizador passe aqui e depois venha aqui para o estigma. Então, isso é uma barreira física. Você está impedindo ou atrapalhando o encontro do grão de pólen com o estigma da planta. Então, quando acontece isso, é um tipo de ercogamia. Aqui embaixo é um tipo de ercogamia que é chamada heteroestilia. Dá uma olhada. Você tem, às vezes, estames que são pequenininhos e o estigma muito grande. Como é que o grão de pólen daqui ia passar aqui para cima, né? Fica um pouquinho mais difícil. Ou então você tem estames aqui, as anteras muito lá em cima e o estigma muito lá embaixo. E aí, então, o grão de pólen também é difícil o encontro. Então, isso também seria um tipo de barreira impedindo ou atrapalhando. Já a dicogamia é quando você tem um amadurecimento dos órgãos reprodutores em épocas diferentes. Por exemplo, o grão de pólen ele pode estar maduro antes lá da oosfera estar madura dentro lá do ovário. Então, não adianta o grão de pólen cair lá no estigma, que mesmo se ele produzir o tubo polínico, ele não vai conseguir fecundar nada, porque o aparelho reprodutor feminino não está maduro para isso. Quando o masculino amadurece primeiro, é chamado de protandria, que eu escrevi errado. É protandria. Vou arrumar isso logo de uma vez antes que eu esqueça. Protandria. E quando você tem o amadurecimento primeiro do aparelho reprodutor feminino, é chamado protogenia. E pode ter também a autoesterilidade. Apesar do grão de pólen cair no estigma, a planta será estéril ao seu próprio grão de pólen. Então, não temos fecundação aí. Então, isso é tudo visando aumentar a possibilidade de uma fecundação cruzada, uma polinização cruzada, em que o grão de pólen de uma outra planta ou de uma outra flor venha para polinizar essa flor. E aí, lembrando, então, dos tipos, né, de polinização, a anemofilia pelo vento. Nossa, eu achei essa foto sensacional. Olha só, maneiraça, tipo, o grão de pólen saindo. Entomofilia por insetos, quiropterofilia por morcegos, ornitofilia por aves, hidrofilia pela água e artificial a humana. E aí, lembrando, uma flor que ela é polinizada pelo vento, ela não é muito colorida, ela não produz muito cheiro, nada, porque o vento não cheira, o vento não vê. Então, qual característica que uma planta, uma flor polinizada pelo vento, ela tem que ter, principalmente? Vocês lembram de alguma? Eu não sei. Então, ela pode ter estames plumosos. Então, o local onde produz o grão de pólen ser bem plumoso, pode aumentar muito a produção do grão de pólen, porque já que o vento vai levar, quanto mais grão de pólen estiver liberando, é melhor, tá? Então, a flor dela pode ser propícia para que quando o vento bater leve, então a disposição das partes dela são assim também. Agora, entomofilia e ornitofilia, aves e insetos, já gostam de quê? Flores como? Chamativas. Que tem alguma coisa Rosa, perto Flores também. chamativas. colorida, que tenha o néctar para você pegar e se alimentar do néctar, né? Que é uma substância açucarada gostosinha. Já morcegos eles são animais noturnos. Então, não adianta ter muito uma coloração, não, tá? À noite. O que as flores polinizadas por morcegos têm que ter? Tem que ser cheirosa, não é? Cheirosa, tá?
Hidrofilia é pela água, então não tem muitas exigências também. E artificial somos nós que fazemos. Ô, gente, eu vou Bia, pausar aqui porque já vai cair, tá? Então daqui a pouco vocês cliquem de novo para voltar. Já tinha me avisado aqui, aí a gente termina.